Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que nos conhece. Nós falamos contigo, nós abrimos o nosso coração, nós tentamos nos expressar, mas o Senhor sabe quem somos. Antes mesmo que a palavra chegasse à nossa boca, saísse de nossa boca, o Senhor já a conhecia. O Senhor é Deus e nós te agradecemos, pois nesse relacionamento que temos de filhos com o nosso Pai Celestial, nós temos um Pai que verdadeiramente nos conhece. Então, diante de Ti, Senhor, tudo que nós realmente precisamos fazer é encarnar essa consciência de que o Deus que nos fez é o Deus que nos conhece. E o Deus que tem bons planos para nós. E o Deus que quer nos elevar à estatura do Seu Filho primogênito, Cristo Jesus, para que mais parecidos com Jesus possamos Te agradar, Te adorar e resplandecer a Sua luz aqui na terra dos viventes. Receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa adoração, com gratidão pela liberdade, com gratidão por esta noite onde podemos silenciar as nossas almas para dizer que grande é o Senhor, o Deus que nos conhece, o Deus que enviou Seu Filho, o Deus que nos salvou, o Deus que nos ouve, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos sustenta. A Ti engrandecemos, a Ti louvamos, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Boa noite a todos. Bom estar aqui de volta. Muito obrigado, meus irmãos, pelas orações. Eu estive a semana passada fora com a minha filha num festival de música, que é o terceiro ano que ela participa, em Minas Gerais, e foi um tempo muito abençoador, mas é bom também estar de volta aqui nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17, continuando a nossa série de mensagens chamada As Primeiras Igrejas, com o qual parecemos. Eu te convido também a assistir as mensagens que estão no nosso canal do YouTube, as mensagens que você perdeu, ou se você quiser estudar novamente, visite esse canal e estude estas mensagens. Também te aconselho, aquilo que fiz algumas semanas atrás, a trazer papel e caneta e anotar, e transformar o conteúdo que você vai receber desse púlpito em 2019 em um grande tesouro. Em um grande tesouro para você extrair dele vida, crescimento, palavra, e você verá ao término do ano como você terá crescido muito mais. Não confie na sua memória, sendo jovem ou sendo idoso, a nossa retenção é muito pequena. Então faça isso e com certeza você será quem crescerá durante este período. Apocalipse 2:12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhes darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito.
conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por essa noite. Dá-nos agora também a tua iluminação para ouvirmos a tua palavra, aprendermos a tua palavra. Ajude a cada um dos nossos irmãos aqui a anotarem, a tornar ativo esse momento e que possamos todos crescermos juntos como discípulos do Senhor Jesus. Cumpra-se a tua vontade, é o que pedimos em teu nome. Amém e amém. Nessa manhã nós refletimos sobre Esmirna e agora falaremos sobre Pérgamo. Pérgamo também é uma cidade da atual Turquia. Ela era a capital antiga da Ásia. A cidade, para você ter uma ideia, ficava a uns 300 metros acima do vale ao seu redor. Para você chegar até Pérgamo, então, você toma um ônibus, vai até o pé do que seria a montanha, toma um teleférico e vai até lá. Em julho, o nosso grupo, a Rota do Cristianismo Primitivo, visitará Pérgamo. É uma cidade num local elevado, por isso que ela ganha o nome de Acrópole. Sempre que você vir esse nome Acrópolis, uma cidade construída numa posição elevada. No primeiro século, que é o momento aqui que estamos estudando, essa cidade tinha possivelmente o número de 150 mil habitantes. E era dita pelos escritores da época, nos debates, nas conversas, na cultura, como a cidade ou o lugar mais famoso da Ásia. Então aí você entende o porquê foi escolhido como a capital da Ásia, onde o Império Romano governava de longe e ali colocava o seu governador para cuidar daquela cidade. Na religião, nós temos em Pérgamo muitas divindades, paganismo operando, mas nós temos 4 que você pode dizer que seriam os 4 padroeiros mais fortes da cidade. Em primeiro lugar, você tinha Zeus, o famoso Zeus da mitologia, Athena, Dionísios e Asclépio. Asclépio muito conhecido no mundo bíblico, porque há uma indicação de que quando Jesus está lá, lembra, curando em Betesda, possivelmente ele estava tirando aquele homem de um local que tem tudo, e tudo indica que seria ali um lugar de culto ou de cura de Asclépio. Então, na cidade de Pérgamo, as divindades estavam bem representadas com seus templos, com seus locais de peregrinação e de culto e de adoração a essas divindades. Mas não era só religião e não só poder político que lá havia. Em Pérgamo nós tínhamos também a segunda maior biblioteca da Ásia ali da Antiguidade. Uma biblioteca com cerca de 200 mil volumes. Ela só estava atrás da cidade de Alexandria, que tinha uma biblioteca maior do que isso. O que fazia então de Pérgamo um lugar, um centro de ensino, um centro de aprendizado. Onde tinha biblioteca, tinha pessoas que se sentavam para estudar e para conversar e para desenvolver as suas filosofias. E é impressionante que nessa cidade nós temos ali chamados para fora, igreja, gente, cristãos, que lá estavam, que lá se reuniram, que lá eram igreja. E Jesus visita então o seu servo João, apóstolo, preso na ilha de Pátimos, como vimos na nossa introdução da série. E lá, quando ele está exilado, Jesus encontra-se com ele e dá um recado, e dá uma fala, uma carta endereçada aos cristãos ali de Pérgamo. E ele escreveu as seguintes palavras, preste atenção. Seguindo o mesmo padrão de que ele fez com Esmirna, começando com a demonstração da sua autoridade, ou em outras palavras, quem é a fonte da escrita, quem escreve, Jesus começa dizendo o seguinte: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se essa carta viesse aqui para Perdizes, carta à Igreja Batista em Perdizes, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o que isso diria para nós? Eu acho que não diria muita coisa. Não falaria ao nosso coração, ao imaginário que carregamos, às consciências que temos, às ferramentas que nos utilizamos. Mas quando ele fala isso para o pessoal lá de Pérgamo, sendo ali uma cidade a mais importante da Ásia, ali debaixo do Império Romano, ele está falando primeiramente que eu sou aquele, o verdadeiro dono da espada de 2 gumes que vocês conhecem nas mãos dos soldados romanos, na mão da infantaria, aquela espada menor que cortava dos 2 lados. Lembra aí agora, traz para sua mente o filme O Gladiador e você vai lembrar de Maximus usando aquela espada, é aquela bendita.
E você então tem, ele fala, eu sou aquele que tem essa espada que corta dos dois lados, essa espada que é eficaz, essa espada que era o grande desejo de todo o exército do mundo antigo, que só os romanos conseguiram desenvolvê-la daquela forma como usavam. Mais que isso, se eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, ele estava dando uma indireta contra o governo local instituído ali na Ásia. E para você entender o poder do governo local instituído ali na Ásia e na cidade de Pérgamo, já que lá era o Distrito Federal da Ásia, você tem que lembrar do mesmo poder que tinha Pilatos na Judéia. Pilatos era governador da Judéia, então Pilatos mandava. Se tinha uma causa lá, no exemplo da crucificação de Jesus, Pilatos não precisou escrever para César em Roma e dizer, olha, eu estou com uma demanda aqui assim assado, o que eu faço? Você lembra da conversa de Jesus com ele? Ele chega a dizer para Jesus, você não sabe o poder? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo? Não sabe que eu tenho autoridade para crucificá-lo? E Jesus, diante do governador da Judéia, responde, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa autoridade não fosse dada de cima. Em outras palavras, a autoridade real vem de Deus. Então o governador da Ásia era como um governador Pilatos na Judéia, era alguém que tinha poder de executar o que ele desejasse. Mas e aí, onde entra a espada? Entra a espada que esse governador é tido nas crônicas, dos registros, como um cara que gostava de ficar praticando a sua habilidade de lutar espadas ali diante do seu trono. Alguns filmes também do Império Romano sempre mostram isso. Sempre mostra de repente uma cena, um imperador lá com a sua espada, aí ele vem, luta com um, luta com dois, como se estivesse treinando, se exercitando. E isso fazia o governador ali da Ásia, na cidade de Pérgamo. E mais que isso, não só ele treinava com essa espada, mas o fato de um imperador poder carregar a sua espada, e obviamente aqui a espada de dois gumes romanas, significava que ele tinha o poder de matar ou deixar viver quem ele quisesse. Então se você visse um imperador com a espada, você fala, olha, ele executa a lei dele, a lei romana, a hora que ele quiser. Ele tem direito de matar a qualquer momento. Aí você cai a ficha, você fala, poxa, então quando Jesus está dizendo no início da conversa, se apresentando como aquele que realmente tem a espada de dois gumes, Jesus está lembrando-os, vocês vivem numa cidade onde tem um poder político, vocês vivem numa cidade onde tem alguém que tem o poder da espada, mas não se esqueça, quem manda sou eu. Jesus está simplesmente colocando primeiro a autoridade dele acima de qualquer outra coisa. Ele, o verdadeiro dono da espada da justiça. E aí ele já vai direto no ponto. Estabelecido a sua autoridade, ele vai dizer, olha, eu sei aonde você vive. Eu sei que você vive onde está o trono de Satanás. Pela manhã eu disse para vocês que Esmirna ganhou um concurso para ser a segunda cidade ali da Ásia a sediar o quê? A sediar um templo para ser a guardiã do culto do imperador. Bom, a primeira era Pérgamo. Então Pérgamo carregava isso desde 29 a.C., quando este templo foi construído, o que significa que por 6 décadas antes do início do ministério de Cristo, o imperador já era adorado naquela cidade. Então, antes de chegar a presença cristã naquela cidade, já existia esse ideal na mente de todo mundo. É bom ser de Pérgamo, é bom ser da Ásia, é bom estar no nosso Distrito Federal, é bom cultuar os nossos deuses. Nós aqui cultuamos o imperador sendo a primeira cidade a assim fazê-lo. Então, essa adoração às divindades, a adoração ao imperador, fazia com que essa cidade, juntamente com esse sincretismo religioso, esses muitos deuses que misturavam deuses da mitologia, deuses humanos como imperador, e que juntava com o poder político dele, são os itens que constroem essa ideia de Jesus chamar então aquela cidade trono de Satanás. Não era só por causa das divindades, mas era por causa da junção dessas duas forças. Uma força maior que domina o Império Romano, mais a religiosidade equivocada daquele lugar. Então Jesus diz a primeira vez, eu sei onde você vive, aí é trono de Satanás, por todas essas razões que disse, contudo,
você permanece fiel ao meu nome. Você não renunciou à sua fé. Você não se abalou nem mesmo quando, e cita aqui um nome, Antipas, foi morto nessa cidade. E pela segunda vez, chame a sua atenção quando Jesus repetir mais de uma vez uma palavra. Pela segunda vez ele repete, quando Antipas foi morto nessa cidade. E ele reitera, onde Satanás habita. Então é o Mestre Jesus que não dá bola para demônio, é o Mestre Jesus que expulsa demônio de todo lugar, é o Mestre Jesus que sempre libertou os cativos e que ele chama a atenção da cidade dizendo, o negócio aí é complicado, ao ponto de ter que repetir 2 vezes que lá sim era lugar de habitação do diabo. Mas quem era Antipas? Antipas, nós entendemos que ele era um líder, o pastor da igreja de Pérgamo. É interessante que ele é o único crente mencionado no Apocalipse que morreu por sua fé. Ele é um único mártir nomeado. O Apocalipse fala de mártires mortos, mas quem ele ganha o nome, a identificação, somente Antipas no Apocalipse assim acontece. Ele é mais um daqueles que naquela época, na época das primeiras igrejas, como foi, por exemplo, com Tiago, irmão de Jesus, que foi martirizado em 62 depois de Cristo. Como a história nos diz que ele foi empurrado da parte mais alta do templo. E quando viram que ele não havia morrido, o apedrejaram. E depois de apedrejaram, ainda bateram nele com uma ferramenta da época. Então o martírio era algo, parte da perseguição, parte da vida, parte do momento. Se você quer saber como esse Antipas foi morto, segundo a tradição, ele foi assado lentamente num caldeirão de bronze até a sua morte. E o imperador se chamava Domiciano, que reinou entre 81 e 96 ou 98, dependendo da fonte histórica, naquele momento histórico. Então Pérgamo tinha pessoas a serem seguidas. O seu líder havia passado isso. Era gente que se mantinha fiel. Era gente que habitava numa cidade complicada, mas mantinha a sua fidelidade ao nome do Senhor Jesus. Agora, como toda a carta do Apocalipse, sempre tem um lado bom e tem um lado ruim. Agora começa o lado ruim. E aí Jesus vai lá e aperta a ferida dizendo, no entanto, eu tenho algumas coisas contra vocês. Primeiro, vocês têm pessoas aí e jogam um evento histórico. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Vocês têm gente aí que se apegam a esses ensinos. E mais que isso, não só a Balaão, mas também aos nicolaítas. Vamos a Balaão primeiro. Se você ler a narrativa da lei no livro de Números, anote, do capítulo 22 ao 24, depois você pula para o capítulo 31. Você vai descobrir que Balaão foi um profeta pago, buscaram ele, Balaque, o rei de Moabe, busca Balaão para pedir que ele venha contratado, olha que interessante, contratado no mercado internacional para amaldiçoar a Israel. Você vem, nós te pagamos, vamos colocar você no lugar mais alto, do lugar mais alto você olha o povo, quando você olha o povo, Balaão, você levanta suas mãozinhas e começa a descer maldição em cima deles. E Balaão simplesmente não consegue. Balaão, ao invés de, ele vê ali, e é impressionante, porque esse cara é um impostor, mas diante da sua mentira, ele começa a falar a verdade. E isso é maravilhoso, principalmente aquelas pessoas que ficam com o pastor macumba pega, pastor mal olhado pega, pastor, irmão lá vai me colocar na boca do sapo, pastor, fizeram trabalho contra mim, pastor. Irmãos, se estamos em Cristo, Cristo basta. Se Cristo vive em nós, não há magia nem encantamento. Agora, se Cristo não habita em nós, cuidado que o bicho pega. Porque essa é a realidade espiritual. Um copo você pode encher de água ou mantê-lo vazio. Não dá para dizer ele está vazio com água ao mesmo tempo. Não é ou entra uma coisa ou está sem nada. Se Cristo entrou, se Cristo habita em nós, não há espaço para nada. Isso não quer dizer que o inimigo não possa atacar-nos. Não quer dizer isso.
mas o sangue de Jesus nos cobre. Mas o anjo do Senhor, como diz o Salmo, nos protege, está ao nosso redor. Mas o que acontece aqui, então, é um exemplo lindo de perceber que Balaão vai tentar jogar maldição contra o povo de Deus, e a sua conclusão é: olha, quão são belas as suas tendas. Mas você foi pago para dizer que venha o capeta e destrua tudo. Não dá para dizer, contra a sua tenda não há magia alguma. É a declaração dele. Mas é aqui que começa um ponto que você precisa entender. Balaão fracassa na sua missão de amaldiçoar espiritualmente, pois ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. É jogar a palavra nos ares. Pode falar à vontade, nunca brigue, nunca brigue. Fala o que você quiser. Quando ele percebe que ele não consegue, que ele não tem esse poder, ele entra numa outra via. E a outra via, quando você ler lá Números 31, você vai perceber. Ele começa a aconselhar as mulheres midianitas que fossem seduzir os israelitas. Ele começa a usar então o humano. Por isso que eu disse essa manhã, não sei quem é pior, se é o capeta ou se é a gente. Porque aqui a estratégia é já que no campo da espiritualidade não tem nada que eu possa fazer contra esse povo, eu vou usar a horizontalidade da vida. Eu vou usar alguém que vai lá e esse alguém vai entrar e vai seduzir e, consequentemente, quando esses homens estiverem seduzidos, vai ficar mais próximo deles juntar a sedução à idolatria. Já ouviu essa história antes? Se não, ou se não lembra, é só pensar no rei querido Salomão. Com as suas muitas mulheres, de repente, o que acontece? Ele começa, benzinho, amor, não dá para você fazer um postezinho? Aqui lá na minha terra, meu Deus, era tão querido. Só um postezinho pequenininho. E ele vai lá, e um pequenininho, e depois um maiorzinho, e depois um grande. E de repente, ele está envolvido nessa prática. Então, Balaão aqui representa aquele que seduz. Aquele que não vence na espiritualidade, mas vence no humano. Então Jesus está dizendo para Pérgamo: vocês têm pessoas aí da mais alta fidelidade, ao ponto de serem martirizados. Mas vocês têm pessoas também que caíram não na espiritualidade, mas caíram na imoralidade e conseguiram quebrar, guarde isso, aquilo que já tinha sido estabelecido na igreja primitiva, principalmente na igreja de Jerusalém. Quando Pedro chega até a igreja de Jerusalém e quer falar daquilo que está acontecendo, quando os apóstolos estão se reunindo e dando ali no chamado primeiro concílio da igreja primitiva, eles precisam bater o martelo em um certo nível de condutas que deveriam ser seguidos por todos esses cristãos, sendo judeus ou gentios, para que eles pudessem todos caminhar na fé juntos. Exemplo, se você fosse um judeu que fosse comer com um gentil, esse gentil comeria o seu porco na Santa Paz, mas o judeu não come porco. Então a pergunta dos líderes da igreja era: como eu vou colocar para ter comunhão antes da Santa Ceia, já que eles comiam, os judeus depois faziam a ceia, gente que não é porco, então não posso sentar com ele. Então senta o pessoal do presunto aqui e o pessoal do franguinho aqui. Não. Então eles começam a dar ali algumas leis, algumas diretrizes. Olha, não come então carne estrangulada, carne com seu sangue, pois a vida está no sangue. Vamos tirar isso. Não coma comida sacrificada aos ídolos. Por quê? Porque alguém vai falar: olha, mas você não sabe que o açougueiro lá pegou essa carne e falou assim: Deus, a Ísis está aqui, essa carne é consagrada. Não pratiquem a imoralidade sexual. Atos 15, 28 e 29 diz, no veredito final dessa conversa: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Primeiro, abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. E termina ali o recado dirigido por o Tiago, o primeiro bispo da igreja, dizendo: vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. É tão delicado, não é tão delicado.
Então, diante disso, a pergunta é, então tudo bem, então o que a gente faz? Já que é Jesus que está dizendo que vocês caíram nas práticas de Balaão e nas práticas dos nicolaítas, que significava você juntar a liberdade cristã com a libertinagem, a liberdade cristã com o livre-arbítrio ignorante. O que eu quero dizer com isso? Que os nicolaítas propunham que já que você está na realidade da espiritualidade de Cristo, você já venceu todas as barreiras, então faz o que você quiser. Você quer uma idolatriazinha básica, lá está tudo bem. É quando o nível cai, então as pessoas começam a enxertar outros conhecimentos que Cristo nunca falou deles. É quando hoje, na nossa tendência, nós ouvimos assim a frase clássica, né? Não, mas todos os caminhos levam até Deus. Oxalá fosse assim. Oxalá fosse assim. Então, o que eu faço? Se é Jesus quem está dizendo, vocês caíram nessas duas práticas equivocadas. Pérgamo foi chamada ao que todos os cristãos têm que fazer em todo o tempo da história, que é arrependimento. Arrependam-se. E Jesus diz, olha, se não... E aí ele traz de novo a figura do início. Eu virei em breve até você e lutarei com a espada, não de 2 gumes, mas a espada da minha boca. Eu vou chegar até você e vou ter que falar, e vou ter que mostrar, e vou ter que lutar. É lutar aqui, eu não vou aqui te aconselhar, eu vou ter que lutar com você se você não se arrepender. Uma vez mais, meus irmãos, nós percebemos nesta igreja primitiva, assim também chamada, sobre a fidelidade. Fidelidade pela qual a igreja de Pérgamo, primeiramente, é louvada por Jesus. Você mora na cidade onde habita Satanás, mas você não renuncia a meu nome. Você tem fidelidade manifestada. Aprendemos com Pérgamo que não importa onde moramos, se na cidade vive o politicamente incorreto, se vivemos num contexto de ausência de liberdade religiosa, onde o governo anda com a sua espada para executar quem ele desejar, não importa. O chamado de fidelidade a não renunciarmos Cristo em nossas ações não depende da geografia onde moramos. Mesmo diante do martírio, mesmo do martírio de Antipas, imagina ter assistido isso, alguém ser cozinhado lentamente num caldeirão. A gente não consegue imaginar isso, não é parte da nossa realidade, isso é história de Idade Média. E Jesus disse, vocês... Se não renunciam, preste atenção que está por trás dessa palavra. Qual que é o ponto? É que vocês não renunciam. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês estão prontos também para morrer como morreu o primeiro mártir. Porque o automático seria morrer o líder. O que a gente faz? A gente foge. Debanda todo mundo, porque vão matar um a um. Mas eles lá estavam firmes. Então eles estavam prontos para morrer. Mas o equívoco tinha que ser acertado. A renúncia da fé, irmãos, hoje acontece cada vez com mais frequência. Eu oro, choro e tento ser luz quando eu vejo essa juventude nas universidades, num mundo de tanta informação. Mas eu tenho a impressão que a juventude mais acessa a informação equivocada do que a informação coerente. E aí fica todo mundo sendo nutrido por uma cultura da internet rasa, pobre, miserável e burra. E todo mundo achando que sabe, que entendeu, fala de Deus. Cara, você não entendeu. Essa é a nossa missão, pais. Não se escondam dizendo que seu filho sabe mais que você, então não dá para conversar. Nós temos que ir para os livros, nós temos que ir para a palavra e sermos os patriarcas que os nossos filhos precisam. Senão eu vou entregar os meus filhos a alguém que vai ter alguma coisa não verdadeira para entregar para ele. E que daí ele vai chegar dizendo para mim, eu aprendi com a carona. Eu vejo isso porque com a minha filha constantemente ela vem com teorias. Meu Deus do céu, me ajuda agora. Me ajude agora.
A última que ela fez foi: papai, eu nasci num laboratório com a junção dos gametas seu e da mamãe, ou você fez sexo com a mamãe, papai? Eu dirigi no carro, fiquei paralisado, falei: Senhor Jesus, volte agora. Falei: filhinha. Foi muito legal. Foi muito legal. Falei: filhinha, não, isso acontece quando casais têm problemas, filha. Daí tem a ajuda do médico. O que você entende por essa junção dos gametas? Papai, que é uma sementinha do... E começou a me explicar tudo. Gente, ela tem só 10 anos. Falei: não, o papai fez sexo com a mamãe. É assim que acontece quando o casal se ama e não tem nenhum problema de saúde, que precisa da junção dos gametas. Eu poderia dizer: vai lá perguntar pro seu professor, menina, não quero nem saber disso. Então, pais, tios, avós, não fujam da chance de aprender mais. Porque senão, essa geração vai ficar cada vez mais rasa. E não vai ter referenciais para buscar informações. E aí, os conselhos de Balaão, as ideias nicolaítas, vão continuar e vão crescer e crescer. Parecemos com a igreja de Pérgamo e BP, você que aqui se assenta nesse exemplo de fidelidade na diversidade. Parecemos com a igreja de Pérgamo na fidelidade ao nome de Jesus sobre todo e qualquer outro nome. Parecemos com Pérgamo na construção teológica sincretista que mistura tudo e chama de Deus, onde o velho homem é restaurado e colocado para agir de novo, ao invés do velho homem ser morto, deixado lá no fundo das águas do batismo, sem levantarmos novamente a carnalidade do velho homem que está à flor da pele. Se eu deixar, ele volta e toma posse e me abraça e disse: voltei, André, voltei. Seja qual for a tua constatação ao teu respeito, não a igreja outro, mas a igreja eu. Arrependimento é sempre o caminho. Arrependimento é sempre o abraço de Jesus que morre de braços abertos. Arrependimento é sempre a forma de recomeçar, tanto para Pérgamo quanto para nós. Mude a rota, acerte o rumo e deixe a fidelidade ser maior que a nossa carne e as nossas tendências. Porque ao vencedor, disse Jesus, eu darei do maná escondido. E pergunte para Jesus o que é isso. Porque quando você pensa em maná na Bíblia, você lembra que Deus alimentava o seu povo. Vinha uma